Muito boa noite, meu irmão. Muito boa noite, minha irmã. Prazer ter você aqui mais uma vez. Vamos continuar na série de Jeremias. Eu tinha dado uma pausinha pequena, mas voltando aqui para esse livro maravilhoso, essa palavra de Deus maravilhosa que fala conosco. E é um livro que ele traz uma verdade bem raiz, bem radical de Deus, né? Radical vem de raiz, da essência do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, e é muito necessário a gente estudar livros como esse, porque o Evangelho de Cristo Jesus, as escrituras bíblicas hoje, elas estão muito diluídas, com muitos ensinamentos fracos, que enfraquecem o Evangelho. Você já vai entender o que eu estou falando, e mais uma vez eu sempre gosto de citar para as pessoas, eu não estou aqui para criticar, eu não estou criticando ministério, não estou criticando religiões, nada disso. Apenas fazendo o que o próprio Senhor Jesus pediu para que nós fizéssemos, para que nós fôssemos luz, para que nós emanássemos luz para as pessoas. E muitas das vezes a correria do dia a dia, o distanciamento de Deus faz com que a gente se encontre às vezes em escuridão espiritual por se afastar da palavra de Deus. E eu quero poder ser de ajuda para você e para mim, para minha vida também, por absorver o que a Bíblia ensina para nós a respeito de Deus, ensina para nós a respeito do seu trato com o seu povo. Amém? Então, quem tem ouvidos, ouça. Vamos falar um pouco sobre Jeremias capítulo 7. Falsa religião é sem valor. Esse é o cabeçalho da minha versão da minha Bíblia. Falsa religião é sem valor. Olha só, muitas vezes a gente já falou nesse detalhe, a gente já transcorreu esse assunto sobre que no livro de Jeremias, Deus está falando para o povo: vocês estão vacilando, vocês se desviaram do meu caminho. Só que isso vocês vão ouvir, a gente vai ouvir muito no livro de Jeremias. Só que hoje tem um detalhe interessante. Lá no capítulo 7, o versículo 9, Deus diz assim: furtareis vós e matareis, cometereis adultério, jurareis falsamente, vão queimar incenso a Baal, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos apresentareis diante de mim, nessa casa, que era no templo, nessa casa que se chama pelo meu nome, direis: somos livres para praticar ainda todas essas abominações. Não dá nada. A gente pode ter uma vida dupla, a gente pode fazer o que for, era o que o povo fazia, né? Pensava. E não vai dar nada. E Deus está dizendo: não é assim, gente, vai dar sim. Eu não quero esse tipo de devoção. E olha que interessante, eu falei devoção e dedicação, e aí no capítulo 7, o versos 18, olha o que fala, que interessante aqui. Deus dizendo para Jeremias: presta atenção no que o povo está fazendo, Jeremias. Presta atenção, olha o que o povo está fazendo. E você também, meu irmão, olha só o que acontecia. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazer bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses a fim de me provocar a ira. Você está entendendo o que aconteceu aqui, meu irmão? Presta atenção, olha o que está acontecendo aqui. Existia um envolvimento de toda a família, uma dedicação. As famílias se dedicavam para fazer coisas, oferendas, ofertas e serviços para deuses falsos. O pai pegava uma coisa, a filha fazia outra coisa, o filho, a mãe, era um envolvimento. Gente, isso era para ser feito para Deus, para Yahvé, o soberano, Jeová, Deus de Israel. E eles faziam para a rainha dos céus. Olha como a mente do povo estava desviada. O povo dedicava-se aos deuses, mas a Deus não. E mais uma vez, parece que o povo não estava entendendo as coisas de Deus. Parece que o povo não conseguia entender qual era a vontade de Deus.
E olha só, Mateus, antes de Mateus, tem um spoiler aqui, tá? Nós vamos ir para Mateus, mas calma aí. Jeremias 7, versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Pessoal, vocês regrediram, vocês andaram para trás e vocês não conseguem ouvir. Agora para um pouquinho com esse... Guarda isso daí, tá? Guarda isso aí. Breve testemunho vou fazer aqui rapidinho. Depois a gente volta para Jeremias 7. Essa semana eu conversei com um senhor e ele perguntou se eu era evangélico, né? Eu digo, eu sou cristão, eu sou evangélico, sim, busco ao Deus Altíssimo, tenho orgulho disso. E aí começou a conversar, porque ele reparou, a gente conversou um pouquinho e a gente dá sinais, né? A gente dá sinais de que busca a Deus, no meio da conversa a pessoa se toca. E aí ele disse, eu tô... Como é que ele falou? Eu tô afastado. Desviado. Ele disse que estava desviado. Eu disse para ele, talvez desviado não, porque o senhor pode estar afastado do congregar, mas pelo que o senhor me falou agora há pouco, aí o senhor crê ainda em Deus e tomara que o senhor consiga voltar para os caminhos do Senhor. Mas aí ele se encheu de entusiasmo e começou a me dar testemunhos. E, gente, eu notei que todos os testemunhos relacionados a Deus, eles estavam envolvendo carro, dinheiro, aluguel da casa, prosperidade, legal, show de bola. Mas parece que as pessoas estão entendendo que estar na presença de Deus são coisas terrenas, são bênçãos, assim, nós temos que servir a Deus para ganhar coisas, e não é isso. Então parece que em alguns dos casos as pessoas não estão ouvindo, não estão conseguindo entender as coisas. E isso é uma verdade. Jeremias capítulo 7 está correlacionada com Mateus, agora sim, Mateus 13. Olha só. E, gente, só um adendo aqui. Eu não estou criticando o camarada que falou comigo e testemunhou as bênçãos dele. Pô, o cara estava feliz. Glória a Deus que ele conseguiu e alcançou bênçãos. Mas talvez possa ficar na mente dele que buscar a Deus é só isso. Então, antes de eu me explicar, eu vou deixar a Bíblia explicar por mim, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Mateus capítulo 13. Jesus Cristo falando às multidões. Aí ele diz o seguinte: falou-lhes, se assentou e começou a ensinar, Mateus 13, o 3. Falou-lhes muitas coisas. Eu não vou ler Mateus 13, 1, porque senão vão dizer que Jesus tinha casa na praia, tá? Então vamos do 3 para frente aqui. Falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E aí essa parábola é linda, maravilhosa. Depois você leia ela, se você nunca leu, leia. Mas, muito bem, acontece o seguinte, a mensagem foi top, foi maravilhosa. As multidões se levantaram, foram embora e não entenderam. Muitas delas não entenderam o que Jesus quis dizer. Tipo, foram a um culto, ouviram lá falar alguma coisa, mas levantaram e foram embora. Lembra que Jesus até criticou certa vez que as pessoas buscavam Jesus porque só queriam comer, encher a barriga? Jesus falou isso, tá? Eu não estou inventando. Jesus disse isso. A rua principal é isso daí. Jesus, ele falou sobre isso. Então, aí olha que interessante. Mateus capítulo 13, versículo 9, diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Eu gosto dessa expressão, quem tem ouvidos, ouça. Chegando os discípulos, perguntaram-lhes: por que o Senhor fala em parábolas? Por que o Senhor fala em parábolas? E esse aqui é um dos textos mais intrigantes da palavra de Deus, para mim, no meu ponto de vista. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois ao que tem mais será dado,
e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que não tem lhe será tirado. Lá no 15 diz assim, porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos, para cumprir as palavras de Isaías, uma profecia, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Olha que coisa! Pela dureza do coração, pessoas não entendem. Pela dureza do coração, pessoas não entendem. E o mais incrível, elas não se achegam a Deus, elas não se achegam a Cristo e não são curadas. Essas pessoas não conseguem alcançar cura, muitas das vezes. Vou dar um pause bem breve aqui. Muito bem, foi uma pausinha rápida. Voltamos. E Jesus continua falando assim, mas bem-aventurados os vossos olhos, para os discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então os discípulos, não é só nessa ocasião, tá? Em outras ocasiões eles perguntavam, Senhor, o que quisestes dizer? Os discípulos procuravam o Senhor Jesus em particular e buscavam entender, queriam entender. Notem, eu não estou fazendo salada de fruta. Jeremias, capítulo 7. Estamos falando de Jeremias 7. O povo está endurecido, não está entendendo. E aí o povo se dedica a outros deuses, o povo faz coisas ruins e acha que está tudo ok. Por que isso? Dureza de coração. Mas tem outra coisa além da dureza de coração, falta de entendimento. Então, busque entendimento, busque compreensão. Hoje eu recebi um vídeo. Olha, é complicado. Vocês sabem disso, não é novidade que eu vou falar, mas já estão leiloando itens dentro de igreja. Estão leiloando. Olha aqui, recebemos tal coisa aqui. Quanto que será que vale isso daqui? Ah, isso aí deve valer 20 mil reais. 30 mil reais deve valer. Ah, beleza, quem dá 20? Vamos começar. Gente, por favor. Leilão dentro da igreja. Tenta buscar onde está o evangelho nessas coisas. Pelo amor de Deus, gente, é falta de entendimento das coisas de Deus. É falta de entendimento. Sem contar outros assuntos polêmicos, extremamente polêmicos, que eu não vou entrar aqui. Mas sabe aquelas coisas que, por exemplo, Deus falou na sua lei? Não façam, não pode. Existem pessoas dedicadas que formam igrejas para trabalhar em cima do não de Deus e dizer assim, pode sim, façam sim. Deus falou, mas ele não quis dizer isso, então façam sim. Você está entendendo o que está acontecendo? E milhões de pessoas estão se perdendo. Mas olha o ponto incrível aqui. Não só se perder, não só falando de salvação, mas gente, eu quero trazer atenção para Mateus 13, verso 15, que com os ouvidos eles não ouvem, olhando eles não entendem, e assim não se convertam e eu os cure. Cara, você precisa de cura, eu preciso de cura. Sabe aquele teu parente, aquele teu filho, aquele teu amigo que está nas drogas, está nas trevas, está vivendo uma vida desregrada, terrível, e tu pensa assim, cara, como eu queria poder ministrar na vida desse cara, como eu queria poder ministrar, mas aí tu pensa assim, mas o santo de casa não faz milagre, não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Essa pessoa precisa primeiro abrir os ouvidos, abrir os olhos, para conseguir ver e entender as coisas de Cristo, para ser curada. Então, se você tem essa capacidade, esse desejo, olha a Deus, não existe curso para isso, tá? Não existe, eu não vou vender um curso para isso, porque não existe. Ore a Deus, clame ao Senhor, Senhor, primeiro me faça eu enxergar. Depois que eu enxergar, Senhor, depois que eu puder te ouvir, por favor, Senhor, me capacita para poder levar a tua mensagem, a verdade, a luz para outros, porque as pessoas não estão sendo curadas, porque não conseguem entender, elas não conseguem ouvir, elas não conseguem ver,
E aí qualquer um que sobe lá e fala blá, 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 faça isso, aquilo, carro zero, casa, mansão, carro importado, Rolex, a pessoa cai nesse conto. Como que pode? Ela não está ouvindo, ela não está vendo. Então, espero que essa mensagem possa falar contigo essa noite. Meu querido, busque a palavra de Deus, mas na sua plenitude. Ouça pessoas, assista vídeos. Você está assistindo agora um vídeo, escute pensamentos, mas não confie em mim, não confie só no pastor fulano. Busque no Senhor as respostas. Busca com oração, busca com uma entrega do teu coração de verdade. Busca Ele de verdade. Todo aquele nas Escrituras que buscou a Deus de verdade o encontrou. Amém? Então, espero que o Senhor tenha falado contigo. Comigo Ele falou grandemente. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.